mais ou menos no tempo, na década de final de 80, na década de 80 já conheci o Valdir. Eu conheci assim o Valdir, mas foi porque eu já tinha uma empresa que seria o nome Polimarcas, né? E conversa vai, conversa vem para cá, para lá, a gente descobriu que o Valdir, essa pessoa com o nome de Valdir, tinha uma confecção. Eu estou na UFO desde 1996 e eu prego bolso. Eu estou lá na empresa, comecei com a Fari, claro, ao total dá 26 anos e eu sou costureira em casa, faço tudo um pouco. Eu já conhecia a Grazi, o Dixon e o Valdir há muito tempo. Eu parei na UFO por conta do Dixon. Eu trabalho na UFOEI há 7 anos e meio, mas eu trabalhei 10 anos prestando serviço para a UFOEI. Então eu digo que foi 10 anos de namoro e agora são 7 anos e meio casado. Eu sou coordenadora de PCP e de compras. Eu já atendia, eu sempre trabalhei com informática, com TI, e eu comecei a atender o seu Valdir, né? E aí comecei a fazer atendimento, resolvendo os problemas de TI, né? A gente já conhece o seu Valdir, não entende nada de TI. Eu conheci a UFO como cliente, já tem alguns anos. São 4 anos que eu estou na UFO, eu acho que há uns 4 anos antes de entrar na UFO foi que eu tive o primeiro contato como cliente. Durante quase 11 anos, eu fiz parte dessa empresa como gestora de pessoas. Eu trabalhei de empregado até nos anos 70 para 80, né? E eu iniciei a parte sendo como empreendedor, com uma pequena percentual na sociedade, com um cunhado meu, que era uma oficina assim, de costura que eu tinha 8%. A história toda da confecção, né, na raiz do meu pai surgiu através de um meu padrinho, né? Que a família da minha mãe são 3 mulheres e 3 homens, e todos os 3 homens os pioneiros da confecção em Criciúma, né? E um deles, que já era um pouco mais estruturado, que era esse meu padrinho, convidou meu pai, ele já tinha duas unidades de fábrica, convidou meu pai para botar uma terceira unidade. E aí o pai, na flor da idade, também muito novo, pensou, vou ingressar no ramo empresarial para entender e também gerar capital e crescimento, né? E aí essa sociedade durou por 5 anos. Eu imagino que ela começou em 87, se eu não estou esquecido, e terminou aí em 92. Eu acho que lá pelos anos 90 eu saí do colégio, de um estudo diurno, e optei por estudar à noite para poder trabalhar de dia. Então, e aí após essa separação da sociedade, a unidade no qual eles tinham foi vendida inteira para um novo investidor, e o pai falou o seguinte para o meu tio, assim, ó, deixa que o local onde eu estou aqui, eu assumo aluguel e eu vou tocar o meu negócio, a minha vida. E aí a gente começou a comprar matéria-prima, mandar cortar, mandar faccionar, mandar lavar, e isso tudo voltava para a nossa base aqui, tá? Na Desembarcador Pedro Silva, onde a gente fazia o acabamento e faturava. E nesse tempo eu já vinha cortando alguma coisa para ele que ele terceirizava. Quando eu comecei a cortar para ele, que ele começou a brigar para instalar essa marca, porque então tinha outros concorrentes que queriam essa marca. Aí ele, como é um cara insistente, brigador, foi lá e conseguiu, registrou a marca para ele. E a partir daí eu cortei para ele, eu acho, mais de 15 anos. Então, depois, na altura de 91, 92, eu já trabalhava com vendas. O meu campo de ação era fronteira Rio Grande com Uruguai e com argentinos. Então, e o tipo de mercadoria que ele fazia se propiciava para aquele pessoal lá embaixo. E o Valdir me convidou, né, viu? Você que está lá para baixo, eu tenho uns produtos aqui, tem preço, tudo, quem sabe você faz um trabalho para nós. Na realidade, sim. Ele me chamou para uma primeira entrevista, no dia o Valdir disse que não queria. E depois o próprio Valdir me chamou para conversar e foi aí onde eu entrei na UFO. Aí um dia eu visitei eles ali, porque eu precisava comprar jeans. E foi aonde que a gente começou a se conhecer, a negociar. Aí eu comprei um pouco de mercadoria dele, mas o que eu lembro muito da UFOEI
Quando eu vim ali comprar a mercadoria, tinha a dona Nina, que era a esposa dele. Nós chegamos ali e estava toda aquela mercadoria pronta. Tudo por numeração, do 34 ao 48. Ela dava conta de toda aquela mercadoria, botar tudo certinho. Era assim, o Dixon pregando etiqueta, pregando Zetex, a mãe na mesa revisando, às vezes o Névio estava do lado revisando, mas por muito tempo um tio meu, o tio Nério, ficava a mãe e o tio na mesa, uma outra tia cortando passante, o Dixon na etiqueta e o pai rodando. O pai levava para o corte, para facção, lavanderia, trazia a peça ali da lavanderia e ali eles faziam o acabamento, pregavam o botão, o Dix pregava a etiqueta, a mãe e o tio revisavam e dali a transportadora coletava. Essa era a UFO. E uma das lembranças mais antigas que eu tenho da UFO, assim, já dos 2010, 2009, por aí, foi quando eu fui fazer um atendimento para ele em uma das partes do processo, porque naquela época tudo ficava separado em galpões diferentes na cidade. E o acabamento ficava num galpão atrás da casa dele. Aí eu fui lá, resolvi o problema no computador e tal. E era 12h20, quando terminou, ele disse, não, agora tu vai almoçar aqui comigo. Pensei assim, não, vou chegar agora e já almoçar na casa do chefe, não vai dar certo, não vou fazer isso. Ele, não, tu vai almoçar comigo. Ele insistiu, a gente sentou junto, almoçou junto. E foi bem legal, porque naquele dia eu vi que, assim, não era só uma empresa, né? Estava entrando para uma família, né? Algo que tinha mais do que uma relação empregado-empregador. Era uma relação de amizade, né? As pessoas eram muito humanas. Era uma relação muito mais que profissional, né? Um dos diretores, o Dixon, a gente sempre foi muito próximo, né? Então, mesmo estando num terceiro, praticamente, todos os dias ele estava lá acompanhando, conversando, né? E desde então ele já sempre me dizia do sonho dele de ter uma lavanderia e do sonho dele eu trabalhar com ele. E desde lá ele já projetava como é que seriam as máquinas, como é que seria e tal. Então, assim, sempre foi uma relação muito profissional, de muito respeito, mas uma relação muito assim pessoal, muito assim de pessoa, de conversar, de trocar ideia. Então, desde antes, estar dentro da UFOI, já tinha muito essa relação de pessoas, assim, de conversar, de conhecer. Então, era uma relação muito próxima. A UFO desenvolvia para a empresa que eu trabalhava até então, que é uma empresa do ramo de varejo, e eu fiz a troca, fiz o cross. Ao invés de cliente, virei fornecedora, né? A iniciativa era tudo manual, tudo no braço, tudo no punho. Era carregado o rolo nas costas, no carrinho, os cortes de tecido era carregado nas costas, que eu e ele carregava, na caminhoneta bordô dele. E assim por diante, foi tocando e ele, graças a Deus, foi tocando para frente. O que acontece? Todo o dinheiro que ganhava, o lucro, que não era muito, mas já era aplicado na frente. Eu lembro que ele tinha uma caminhonete para puxar o tecido, acho que ele ficou com essa caminhonete 10, 15 anos. Depois que ele foi comprar ele comprou a outra caminhonete. Na sexta-feira, sábado de manhã, ele foi lá na Polimarca me mostrar. Uma caminhonete bordô, bonita, toda cromada, merecedor daquilo que ele estava me mostrando. Com orgulho assim, Dilton, saí daquela podrinha, agora já tem uma caminhonete melhor para mim trabalhar. Era assim. A gente tinha vários pontos, tinha os três pontos que fazia, transportava. E o crescimento veio muito rápido, foi onde que o Zuma brigou. Aí eu vou ter que ir atrás de algum local para a gente se localizar. Onde veio, onde está o foi hoje, foi lá. Aí depois ele convidou um dia para olhar um terreno onde é a fábrica hoje da UFOI. A fábrica da UFOI, nós fomos um dia de tarde, uma segunda-feira. Dilton, eu quero comprar um terreno assim, vamos lá dar uma olhada num terreno? Foi, tá, vamos. Se tu quer aqui, eu vou dizer, não, aqui eu vou comprar esse terreno aqui, eu vou comprar um trator de esteira, eu vou ajeitar isso aqui, vou fazer a minha fábrica aqui, nesse local aqui, ali eu posso fazer um açude, com o tempo eu vou comprar do lado, essa outra propriedade do lado, e de fato comprou. Ele falou, o meu sonho é nunca que vocês falte serviço para vocês. E a minha empresa eu vou construir lá no Rio Mana. E eu pretendo que a UFOEI seja uma potência.
Um dia ela vai ser conhecida em Criciúma como uma potência. Visão, né? Visão do Valdir. O Valdir é o que enxerga atrás da montanha. Quando ele terminou de terceirizar a mercadoria para fora, que ele montou, que daí começou a trabalhar para a Renner, para outras empresas, aí foi lá em cima. Aí a visão dele mudou totalmente e cresceu, né? O tanto que ele cresceu até hoje. Eu lembro como se fosse hoje. 2011. Abertura da empresa, da nova empresa. E aí um amigo me convidou para dar uma palestra na inauguração da UFOI. E eu fui. Eu fui lá, fui recebida pela Grazi, que me mostrou toda a empresa. Eu já fiquei encantada, né, pela empresa. E dei essa palestra de abertura. Foi, acho que, se eu não me engano, novembro ou dezembro de 2011. Em fevereiro de 2012, eu estava trabalhando lá. E lá a gente começou toda uma história. Quando a gente foi para Planta Nova, quando a gente foi para lá, nossa, era um outro mundo, né? Porque quando a gente chegou lá, cada um tinha uma sala, tinha ar-condicionado, tinha uma funcionária que disse que parecia que a gente estava em Dubai. Porque da onde a gente tinha saído para onde a gente tinha ido, assim, era uma mudança muito grande. Mas é que a UFO, ela já era grande. Quando a gente se mudou, quando a gente fez a mudança em 2012, a gente já sabia que já não cabia mais. Já não sustentava a nossa operação. Então a gente se mudou e depois logo o pai já começou a levantar o pavilhão, que é nosso estoque de tecido, e depois já em seguida, no final de 2013, foi acabada toda a lavanderia e aí dali não parou mais, né? Uma das coisas interessantes é que, assim, quando estava se construindo essa nova planta onde a gente está hoje, a gente estava ainda naquela época distribuído em vários lugares, o Sr. Valdir disse para mim assim, não, aquilo lá tá uma Babilônia, aquilo lá tá enorme, aquilo lá vai sobrar espaço. Quando a gente entrou para a sala do TI, já não tinha mais espaço, só para o que veio de mudança. E aí, no primeiro passo, mudamos, conseguimos unir essas unidades pequenas num local só, que foi obrigado, porque era muito trabalhoso. E já no ano seguinte tivemos que triplicar. Uma coisa assim que eu acho que se destaca muito no nosso negócio é a presença das partes interessadas no negócio, dos donos no negócio diariamente. Tá? Eu acho que isso motiva muito e eu acho que a gente vive o dia a dia junto com todos os colaboradores. Eu acho que isso é importantíssimo, assim. Não existe uma distinção entre o diretor e o chão de fábrica, sabe? O Dixon, por exemplo, é um cara que está lá inserido na fábrica, está puxando o rolo de tecido junto com a rapaziada, entendeu? E se eles precisam resolver alguma coisa, o diretor industrial está ali do lado deles. E a mesma coisa acontece com a Grazi, por exemplo, que é a diretora administrativa. Não é porque ela é administrativa que ela está longe do pessoal da fábrica. Alguns passos e o pessoal está na Grazi. Tem empresa que as pessoas nunca conheceram, nunca conversaram com o presidente da empresa. E na UFO, com 800 e tantos funcionários, o caldeireiro vê diariamente o Sr. Valdir. A gente vive dentro da empresa 30 dias por mês, e quase 12 meses por ano. E outra coisa, tipo assim, trabalhar como se tudo aquilo ali que tu estivesse fazendo fosse teu. Isso é teu. Tipo, estou fazendo essa peça porque essa peça eu vou vestir. Eu trabalho com essa máquina, mas eu vou cuidar dela porque ela é minha. Amanhã eu tenho que trabalhar de novo nela, ela precisa estar boa. Tem pessoas que têm no seu setor como se fosse, vamos dizer assim, donos. Administram e conduzem os negócios como se fossem negócios próprios deles. Eu acho que isso é muito gratificante para mim, porque dentro de uma empresa com quase 20 mil metros quadrados, a gente não consegue enxergar tudo, né? Mas se nós tivermos pessoas do nosso lado, de confiança, com os mesmos valores e com as mesmas decisões que a gente tomaria caso fosse nós, eu acho que eles nos ajudam a cuidar todo dia dessa empresa. A UFO é uma mistura de segurança com ousadia. Então, eu acredito que é uma combinação muito boa, porque é uma empresa extremamente segura, sólida, mas ao mesmo tempo ela é ousada. A UFO especificamente, com seus praticamente 1000 funcionários, quantas famílias sustenta?
além de uma empresa que gera resultado e precisa ser focada nisso, ela é uma empresa que contribui para o país, para as pessoas. Olha, na pandemia, enquanto a gente via as empresas desligando pessoas para diminuir custos, né, a UFO se reuniu várias vezes, sentou várias vezes para fazer conta. Ela fez de tudo para preservar essas pessoas que eram parte da equipe dela. Na pandemia, a gente conseguiu mostrar para aquelas pessoas que realmente nós somos uma família e que a gente está junto, independente do tamanho do desafio. Quando a gente pediu que todos eles fossem para casa e a gente manteve todos juntos, eu lembro que eu fiz uma fala dizendo que nós passaríamos por tudo aquilo juntos, e nós passamos por todo o período da pandemia juntos. A gente conseguiu manter toda a equipe trabalhando e em setembro de 2020 nós voltamos com 100% da operação, com todo o quadro completo. Toda dificuldade une as pessoas. Eu não tenho dúvida de que foram os desafios que a gente viveu que tornaram a UFO a empresa que tornaram essa equipe cada vez mais forte. Eu acho que a gente foi transformando um RH, uma gestão de pessoas bastante humanizada, porque a gente acolhia, a gente abraçava, a gente beijava qualquer um que estivesse ali que precisasse de um colo. Acho que isso foi a parte assim mais linda de toda essa história. E é aquela assim, eu digo que eles conseguem crescer porque eles são muito coração, né? Tu sente neles o carinho que eles têm pela gente, por todos os funcionários. Não existe diferença dentro da empresa. Entrou hoje, entrou ontem, entrou há 50 anos atrás, não interessa. Todo mundo é tratado igual. Então eu acho que a UFOEI tem esse lado que é considerar as pessoas como umas pessoas da família. Então é uma sensação assim, aquilo me deixou uma satisfação, entende? Uma bela lembrança, e foi um tempo assim que passou rápido, esses 14 anos passou rápido demais. Lógico, se eu pudesse um dia ainda contribuir de alguma maneira, né? Porque eles foram, como se diz, uma família, irmãos, tanto para mim, para o meu filho, para a minha esposa, né? Deixamos um belo relacionamento, né? Eu digo que nós temos uma equipe que para mim é o nosso maior patrimônio, porque as pessoas é a nossa maior riqueza. E eu falo isso com muita certeza. Mas falando um pouquinho do momento difícil, eu tinha 3 anos mais ou menos de casa e eu tive uma doença muito grave, com pouquíssimas chances o médico me deu, né? Eu tive um câncer. E o momento mais marcante foi quando eu sentei com os 2 diretores da empresa, quando eu descobri a doença, foi as primeiras pessoas que eu sentei. Eu sentei ali para falar, poxa, eu tô doente, agora não posso trabalhar. Luiz, para, vamos falar de ti. Eles me abraçaram, sabe? Eles me abraçaram. E aquilo que eu precisava naquele momento, eu fui pronto para falar sobre como vai ser profissionalmente, como é que nós vamos fazer. E eles disseram, não. A gente só quer te dar um abraço, cara. A gente quer te dar um abraço. A gente quer te ver bem. E aquele momento ali, eu me senti acolhido. E se eu tô aqui hoje, é porque as pessoas da UFOEI, todas aquelas pessoas, desde a diretoria, presidente, operação, todas as pessoas me abraçaram, foram o meu alívio, foram o meu suporte. Eu saía da quimioterapia e eu mandava mensagem para a Grazi, dizia, Grazi, deixa eu dar uma passada aí na fábrica, porque me fazia bem. Passar pelos corredores da fábrica e as pessoas, vai dar tudo certo, Luiz. Nós estamos contigo, Luiz. O momento mais difícil da minha vida foi esse momento. E todos os dias, quando eu pensava em desistir, quando eu não estava legal, que eu entrava na UFO, eu saía renovado. E quando acabou todo aquele processo, eu lembrava, quando eu ia deitar, que eu fechava os olhos, eu lembrava de cada senhora, de cada costureira, que às vezes me encontrava no corredor e dizia assim, Luiz, vai dar tudo certo, eu tô rezando por ti. Luiz, eu já prometi que eu vou fazer uma caminhada lá no Caravaggio, sabe? E eu só ficava assim, tá, obrigado. Poxa, toda aquela corrente de oração, todas aquelas pessoas, tudo aquilo, aquele envolvimento, sabe? Então, assim, o momento difícil que eu tive dentro da UFO foi o momento que mais me transformou, que mais me ajudou. E só veio mostrar o quanto é verdade, o quanto é verdadeiro esse negócio de a UFO se preocupa muito com pessoas.
E eu vivi isso. Antes de sermos profissionais, antes de ter cada pessoa ter a sua função lá dentro, cada um é um ser humano. Eu acho que antes de todo o profissionalismo, eu acho que existe amor. As pessoas gostam realmente do que fazem, né? Desde a Grazi, do Valdir, do Dixon. Então, a empresa realmente tem esse diferencial na questão de ter um sentimento diferente do sentimento apenas profissional. Eu acho que isso faz com que a UFO seja diferente. Gratidão é uma palavra que, para mim, faz todo sentido quando eu olho para trás e vejo tudo que a gente construiu até hoje. Eu tenho na equipe pessoas que eu admiro, pessoas que eu confio, pessoas que eu tenho um carinho imenso. Foi isso que construiu a UFO. E eu olhar para a UFO hoje, o meu sentimento é de gratidão. Uns tempos atrás eu recebi um pessoal apresentar, né? Sabe quando a gente vai fazer assim um intercâmbio aí entre as empresas, né? O pessoal chegou assim todo engomadinho, né? Um calor, 40 graus na rua, e dentro da sala já estava quente com o ar-condicionado ligado. E a gente saiu do administrativo e foi para a fábrica. E na passagem, quando a gente estava passando naquele túnel ali, o calor danado, né? Quando estava passando, eu mostrei para eles, ó, tá vendo lá embaixo? Aí tinha um senhor lá embaixo empurrando um gerador, todo suado, encharcado de suor, sujo de barro até metade da canela. Daí ele disse, o que tem? Eu disse, aquele lá é o nosso presidente, é o dono da empresa. Daí ele disse, não, tu tá brincando. Eu disse, é ele. Aí ele olhou para mim e disse assim, não, por isso então que essa empresa está desse tamanho. Eu disse, porque aqui tem suor, não é só nosso, mas tem suor deles também, tá vendo? A gente conseguiu construir tudo isso em tão pouco tempo porque o nosso único foco, nossa determinação era com o trabalho. Era um comprometimento total, assim, da família, não tinha espaço para brincadeira. É muita seriedade e muito investimento. Então, o que a gente ganhava, a gente reinvestia, o que a gente ganhava, a gente reinvestia. Então, a família nunca perdeu a simplicidade, a origem, a forma simples de viver, mesmo diante de um negócio que estava crescendo. Nossos hábitos não mudaram. E a gente estava ali com sede, né? E com garra, que é uma coisa que a gente herdou do pai, da mãe, né? É perseverança e é isso. Eu acho que isso é uma das principais essências assim que a gente herdou, tanto eu quanto a Grazi, né, por parte dos nossos pais. O meu pai sempre foi uma pessoa muito honesta, né? Muito correta, assim. Ele nunca teve medo de trabalho. Eu acho que isso é o nosso DNA mais forte, assim, né? Que eu e o Dixon herdamos. E às vezes eu comento pro Valdir, por que tu não vai para casa? Vai descansar. Pega uma semana de férias. Era um cara que não tinha esse negócio de ficar cuidando dos outros. Ele não tinha tempo para isso. Ele tinha tempo de cuidar da família e trabalhar. Então, o Valdir é uma das pessoas mais sérias, honestas e sinceras que eu vi até hoje, que ele não esconde, ele diz na tampa. Ele foca nas coisas e o objetivo dele é aquele, e por isso que ele consegue crescer. Eu acho que ele foca, não, é isso o meu objetivo. Quando eu quero uma coisa, eu sou assim, eu foco naquilo. Se deu certo, não deu, mas pelo menos eu tentei. E ele, acho que foi a mesma coisa, ele tentou, focou e graças a Deus ele está crescendo e vai crescer mais. O seu Valdir é inspiração, porque ele chama a gente e ele fala assim, olha, eu não tive a escola normal, mas eu tive a escola da vida, então me escuta porque eu tô vendo que lá naquele setor tem um líder e aquele líder não é bom, aquele líder não tá fazendo um trabalho bonito. Pois dito e feito, a gente ia lá e a gente descobria que ele tinha razão. Então não tinha como não olhar para aquilo. Se ele tem o que ele tem, é por mérito dele, por esforço e pelo que ele fez. Porque o Valdir é um grande homem, um cara de visão e merece o que ele tem. E que o nosso Moretti se recupere e vai se recuperar, tenho certeza. Mas estou muito grato por ter vindo aqui, muito contente. A minha história de vida foi moldada pela UFO. Eu me transformei na pessoa que eu sou através da UFO. Eu abri mão de muitas coisas por causa da UFO. Mas eu faria tudo de novo. Porque a UFO me realiza, né? A UFO sempre me realizou. Os próximos 30 anos da UFOA, eu idealizo, eu desejo que de alguma forma eu ainda possa contribuir, né? Com a inovação,
com novas tecnologias, com pessoas extremamente comprometidas e apaixonadas pelo que fazem. Nós temos na gestão pessoas visionárias, que com certeza já estão pensando nessa sucessão aí, que não deve demorar muitos anos para acontecer. Então tem muita esperança de que a sucessão seja com cabeça jovem, cabeça aberta, que é assim que a gente consegue reinventar e continuar crescendo nesses próximos 30. Quero dizer que a gente tem que amar aquilo que a gente faz. O trabalho nos dignifica, mas nós também somos responsáveis pelo nosso trabalho. Somos responsáveis pelo que a UFO é. Então também depende de cada um de nós construir uma UFO melhor, fazer daqui a 30 anos uma UFO melhor. Eu acho que se nós continuarmos com essa indústria, com esse segmento, com esse trabalho atendendo os nossos clientes nas mesmas condições e maneiras que a gente veio atendendo até hoje, o mercado vai se abrir. E eu acho que cada vez mais. E aí crescimento é uma coisa que vai vir orgânica, assim, vai vir automática, em que nós mesmos vamos crescer com o crescimento dos nossos próprios clientes. Eu acredito que a UFO só tem mesmo a crescer, a decolar cada vez mais e ir para um patamar cada vez mais alto, assim, no segmento dela. Agradeço pelos 30 anos da UFO e que talvez consiga fazer mais uns 10 anos, que conseguir fazer essa mensagem dos 40, se Deus não me permitir me ajudar. Eu gostaria muito. Mas eu acho que o mais importante vão ser mais 30, vão ser 60 anos de pessoas felizes. Eu não tenho dúvida de uma coisa: os nossos valores a gente não vai perder jamais. E vamos continuar fazendo o nosso trabalho muito bem feito. Vamos tentar fazer o melhor que a gente puder para os nossos clientes, sempre. E o que o universo entregar é fruto do nosso plantio.